Ator Mauro Cid diz em depoimento ao STF que ex-presidente Jair Bolsonaro leu e pediu alterações na minuta do golpe de Estado. Governo muda pacote de impostos e, no lugar do IOF, propõe aumento de outros que afetam o dia a dia do consumidor. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manda soldados para conter manifestantes em Los Angeles e só aumenta a confusão. Ministério da Agricultura inicia ações de vigilância em área do Mato Grosso, onde foi confirmado foco de gripe aviária. Rússia faz um dos maiores ataques da guerra ao território da Ucrânia com quase 500 drones. Governo de Israel detém ativistas que levavam suprimentos aos moradores da faixa de Gaza. Inteligência artificial ajuda médicos de hospitais a acompanharem pacientes, evitando até a receita de remédios errados. Melman foi o nome escolhido em concurso público para a girafa do sexo masculino que nasceu no Zoológico de São Paulo. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. A cidade de Los Angeles, na Califórnia, enfrenta o caos nas ruas. Manifestantes contrários à política imigratória do presidente Donald Trump têm que enfrentar a polícia enviada ao local pelo próprio presidente. A medida está sendo encarada como abuso de poder. A crise se instalou após uma série de operações realizadas pelo Serviço de Imigração e Alfândega, que resultaram na prisão de cerca de 40 pessoas na cidade. As ações federais provocaram manifestações seguidas de uma onda de violência. Há registros de confrontos, carros incendiados e tumultos, principalmente na região metropolitana de Los Angeles, marcada por uma forte presença latina. Diante do caos instalado e acusando as autoridades locais de incompetência, Trump decidiu intervir. Newsom reagiu solicitando formalmente ao governo que retire as tropas de Los Angeles e devolva a cidade ao seu comando. No domingo, o democrata Gavin Newsom desafiou o governo a prendê-lo. O cisar da fronteira, indicado por Trump para supervisionar a imigração, Tom Homan, disse que a prisão do governador não foi discutida. O presidente, por outro lado, disse a jornalistas que prenderia e que seria ótimo tomar tal decisão contra Newsom. Também nesta segunda-feira, o governador afirmou que processará Donald Trump por sua federalização e por ter enviado tropas da Guarda Nacional para Los Angeles. No último sábado, Trump assinou um decreto autorizando a federalização e o envio de 2.000 soldados, dos quais cerca de 300 foram enviados a Los Angeles sem a solicitação ou consentimento das autoridades locais. Uma medida como essa não era tomada por um presidente americano desde 1965, quando o presidente Lyndon B. Johnson ignorou o governador segregacionista do Alabama, George Wallace, e enviou a Guarda Nacional para proteger os manifestantes pelos direitos civis que marchavam no estado. A ordem de Trump convocou a Guarda Nacional, normalmente sob o controle dos governadores estaduais, para o Serviço Federal, para proteger temporariamente o ICE e outros funcionários do governo dos Estados Unidos que estão desempenhando funções federais, incluindo a aplicação da lei federal, e para proteger a propriedade federal. Na prática, a ordem poderia ser invocada em outros estados. A menos que o presidente invoque a lei da insurreição, a Guarda Nacional estaria impedida de conduzir atividades policiais contra cidadãos americanos. No meio das manifestações, uma repórter de uma emissora de TV da Austrália, que cobria os protestos, foi atingida por uma bala de borracha disparada pela Guarda Nacional americana. O presidente dos Estados Unidos determinou agora à noite o envio de 700 fuzileiros navais para as ruas de Los Angeles. Eles deverão dar apoio à Guarda Nacional na repressão aos manifestantes que protestam contra a sua política de linha dura contra a imigração ilegal.
Um aposentado de 79 anos foi vítima de um esquema de telemarketing que enganava idosos. Ele teve o salário descontado irregularmente e agora depende de ajuda da família para sobreviver. Um idoso de 79 anos, morador de Santo Ângelo, no noroeste aqui do Rio Grande do Sul, foi vítima de um esquema de descontos indevidos em sua aposentadoria. Piragibe Jesus de Abreu recebeu apenas R$ 700 no mês passado, um valor bem abaixo dos R$ 1.700 a que tem direito. Segundo ele, os descontos não foram autorizados. Um deles, de R$ 79, foi feito pelo Sindicato Nacional dos Aposentados do Brasil, o SINAB. De acordo com o Procon Gaúcho, o idoso foi induzido a aceitar o desconto durante uma ligação de telemarketing. O sindicato apresentou uma gravação como prova dessa autorização, mas o material é incompleto. Na fala, o idoso apenas responde sim, após um texto longo do atendente. Casos como o do aposentado se multiplicam em todo o país. Segundo o Ministério da Justiça, mais de 500 mil reclamações foram registradas entre 2023 e 2024. O INSS estima que cerca de 4 milhões de aposentados e pensionistas foram lesados por esse tipo de prática, que pode ter movimentado mais de 6 bilhões de reais. Em abril, a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União realizaram uma operação para investigar esses descontos ilegais. Entrar em um hospital quase sempre é sinal de urgência, dor, necessidade de cuidado. Mas e quem está do outro lado? Hoje a gente traz um alerta. A saúde mental dos profissionais da saúde está cada vez mais comprometida. Médicos, socorristas, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, farmacêuticos, profissionais que atuam sob pressão constante, em plantões exaustivos, lidando com sofrimento, perdas e decisões rápidas. Pessoas que precisam estar inteiras, mesmo quando estão em pedaços por dentro. O profissional de saúde enfrenta, no primeiro momento, durante toda a sua ação diária, um estresse de respostas, de escolhas, de melhores caminhos, de equipamentos resolutivos ou não. A ansiedade e depressão os acompanha de uma forma bastante impactante. Toda a estrutura do seu trabalho, aonde, como, em que horário, em que condições, venham a influenciar tanto as suas decisões como o resultado do seu trabalho. E é claro que isso conduz a um estresse cada vez maior, haja visto a situação que se encontra os hospitais, todo o enfrentamento que nós temos na saúde nos dias de hoje. O Brasil, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, é o país mais ansioso e também lidera os casos de depressão na América Latina. E a pandemia agravou esse cenário. A ansiedade impede a visão de futuro. Então, o tempo todo, aquele sentimento é como será que ocorrerá ou a minha decisão, ou a melhora da saúde do paciente, etc. A depressão é aquela cobrança sobre o que já se foi e se foi bem feito ou não. Então, será que foi a melhor escolha? Será que poderia ter tido uma outra solução? Então você fica nessa dualidade. Ou você lembra de coisas que lhe deprimem, ou você fica se perguntando o que virá. A Fiocruz de Mato Grosso do Sul ouviu profissionais da saúde de todo o estado para entender o que eles mais precisam no dia a dia. O levantamento teve como foco a saúde mental e também serviu como forma de prevenção. Como resultado, foi criada uma cartilha com informações sobre serviços psicológicos disponíveis, especialmente para quem atua na linha de frente. Para os especialistas, não basta olhar apenas os sintomas. É preciso criar redes de acolhimento com
políticas públicas reais, investimento em prevenção e articulação entre sindicatos, conselhos de classe e gestores da saúde. Desde o agente comunitário até o médico da estratégia de saúde da família, ao terciário no hospital, sofre uma carga que os leva a sentimentos muito fortes de depressão e ansiedade, que, se não houver um processo de prevenção, de cuidado, poderá ter consequências bastante impactantes. Governo muda pacote de impostos e, no lugar do IOF, propõe aumento de outros que afetam o dia a dia do consumidor. E o Ministério da Agricultura inicia ações de vigilância em área do Mato Grosso, onde foi confirmado foco de gripe aviária. Estamos de volta com o Jornal das 22 e agora sim conseguimos o contato, a comunicação com o nosso repórter Bruno Tibério, que acompanhou durante todo o dia os depoimentos no Supremo Tribunal Federal sobre o eventual golpe de Estado que teria acontecido no Brasil. E o Bruno está lá ao vivo. Boa noite, Bruno. Boa noite, Jaqueto, e boa noite para quem nos acompanha de casa. Pois é, o dia de hoje foi um dia muito movimentado aqui em Brasília, porque a primeira turma do Supremo Tribunal Federal iniciou os interrogatórios do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 7 réus, todos eles considerados figuras chaves das Forças Armadas e também ex-integrantes do governo. Inclusive, de acordo com a denúncia da Procuradoria-Geral da República, eles fariam parte, então, do núcleo 1 da denúncia. As audiências elas ocorrem aqui no Supremo Tribunal Federal de forma presencial, exceto com o general Braga Neto, que nesse momento ele está preso, né? Então ele está prestando os depoimentos aí por videoconferência. Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e também colaborador por meio da delação premiada, ele foi o primeiro a falar, porque essa é a regra que foi determinada ali pelo Supremo Tribunal Federal. Em seu depoimento, Cid falou que Bolsonaro teria recebido um documento que seria a chamada minuta do golpe e que teria lido e alterado alguns detalhes. Nós vamos mostrar para você de casa exatamente esse momento em que Mauro Cid fala que Bolsonaro recebeu esse documento. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu e leu esse documento? Sim, senhor. Recebeu e leu. Ele fez algumas alterações no documento? Sim, senhor. Ele, de certa forma, enxugou o documento, né? Ele enxugou o documento, basicamente retirando as autoridades das prisões, né? Somente o senhor ficaria como preso. Perfeitamente, então você escutou aí o que Mauro Cid disse na tarde de hoje durante então o depoimento. Inclusive Cid disse que Bolsonaro solicitou, entre outros pontos, a retirada do trecho que previa a prisão então de diversas autoridades, sendo o principal alvo Alexandre de Moraes, que na época presidia então o TSE na época da eleição de 2022. Moraes, mesmo na minuta ajustada ali por Bolsonaro, continuaria alvo da prisão, então, como bem disse aí o Cid, e a gente pôde conferir. O militar relatou que a minuta era composta por duas partes. A primeira, segundo o Cid, listava possíveis interferências do STF e também do TSE no governo de Jair Bolsonaro e também no processo eleitoral. Já na segunda parte, era uma fundamentação jurídica no sentido de tentar criar propostas como estado de defesa, estado de sítio, prisão também de autoridades e também a criação de um conselho eleitoral para tentar refazer, então, todas as eleições. Ainda segundo o ex-ajudante de ordens, o plano previa anular, então, o resultado das eleições de 2022 e também realizar um novo pleito sob condução de um conselho eleitoral. O militar afirmou ainda que o general Walter
Braga Neto, ex-ministro e também candidato, né, vice-candidato na chapa de Bolsonaro, atuava como elo entre o presidente, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e os acampamentos que ficavam frente aos quartéis aqui em Brasília. Cid disse que Braga Neto era parte de um grupo que tentava pressionar Bolsonaro a agir ali contra o resultado das eleições. Após a fala de Cid, o STF começou a ouvir, então, o ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, e aí, segundo Ramagem, ele acabou por negar ali que a agência, né, durante a sua gestão, buscava comprovar fraudes no sistema eleitoral. O depoimento ele foi encerrado às 7h50, às 7:50 da noite, e agora está marcado para amanhã, a partir das 9 horas da manhã, a continuidade, então, desses depoimentos. Lembrando que essas marcações, elas estão previstas para até sexta-feira, mas existe aí a possibilidade que já conclua, né, seja todo concluído na quarta-feira e, quem sabe, Bolsonaro já fale até mesmo na quarta-feira. Jaqueto, volto com você. Ok, Bruno, obrigado pelas suas informações. Daqui a pouco você volta com os destaques sobre o pacote econômico do governo. E com sintomas gripais, o presidente Lula visitou a sede da Interpol, a Organização Internacional de Polícia Criminal, na França. O presidente defendeu o fortalecimento e a cooperação internacional no enfrentamento do crime organizado. Durante a visita na Europa Ocidental, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva encurtou sua agenda na França devido a sintomas de resfriado. Ele participou da abertura da 3ª Conferência da ONU, a Organização das Nações Unidas, sobre os oceanos, mas deixou o evento antes do previsto. Com a voz rouca, Lula discursou com atraso de quase 2 horas e fez uma brincadeira sobre o nome da cidade, mencionando a origem grega da palavra vitória, e destacou a importância da conservação dos oceanos. Hoje, porém, paira sobre o oceano a ameaça do unilateralismo. Não podemos permitir que ocorra com o mar o que aconteceu no comércio internacional, cujas regras foram erodidas a ponto de deixar a OMC inoperante. Evitar que os oceanos se tornem palco de disputas geopolíticas é uma tarefa urgente para a construção da paz. O presidente também reforçou o convite para a COP30, que ocorrerá em Belém em novembro, enfatizando a necessidade de conscientização sobre as mudanças climáticas. Na mesma manhã, o presidente visitou a sede da Interpol em Lyon, um encontro que foi antecipado devido ao seu mal-estar. Em cerimônia oficial na sede da Interpol, na França, o governo brasileiro firmou o acordo que marca o fortalecimento da cooperação internacional no enfrentamento ao crime organizado. O presidente Lula ressaltou a importância da necessidade de ações coordenadas diante de um crime cada vez mais complexo e globalizado. Todos os países da América Latina têm interesse no trabalho mais eficaz das suas políticas federais com a Interpol para combater o crime organizado. Então, estou muito feliz. Volto para o Brasil muito feliz, porque a viagem para a França foi muito exitosa e não poderia ter um presente melhor do que voltar com um brasileiro eleito secretário-geral da Interpol. Entre as iniciativas destacadas pelas autoridades brasileiras estão a ampliação da rede internacional da Polícia Federal, hoje presente em todos os países da América do Sul, a criação do Centro de Cooperação Internacional da Amazônia, o fortalecimento da atuação na Tríplice Fronteira com a Argentina e o Paraguai, a repressão a crimes ambientais e cibernéticos e a PEC, proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública. Lula também citou o trabalho de combate à lavagem de dinheiro e o compromisso de zerar o desmatamento ilegal até 2030. O acordo reflete o compromisso dos dois, entre Brasil e Interpol, e prevê ações integradas para desarticular organizações criminosas transnacionais, apoiar a modernização tecnológica dos órgãos de segurança pública na América Latina e promover a proteção de grupos vulneráveis, com respeito aos direitos humanos. Um encontro de alto nível entre duas das maiores economias do mundo para reduzir a tensão no comércio global. China e Estados Unidos retomaram um novo ciclo de negociações comerciais em Londres. As delegações da China e dos Estados Unidos deram início a um novo ciclo de negociações comerciais com o objetivo de aliviar tensões comerciais entre as duas maiores potências econômicas do mundo. As negociações em Londres e a flexibilização dos controles de exportação de terras raras
Esses materiais são cruciais para indústrias de alta tecnologia, como a produção de veículos elétricos e a fabricação de semicondutores, que se tornaram pontos de pressão nas negociações comerciais entre as duas potências. Como resultado desse diálogo, Pequim concedeu licenças temporárias de exportação para 3 das maiores montadoras dos Estados Unidos, como General Motors, Ford e Stellantis. Em resposta, os Estados Unidos sinalizaram disposição em aliviar algumas restrições sobre exportações de tecnologia à China, com foco específico no setor de semicondutores, que tem sido uma área de disputa constante. Esse encontro veio em um momento crucial, com as relações entre os dois países marcadas por disputas tarifárias e questões tecnológicas. Esta é a primeira rodada de negociações desde que as delegações dos dois países se encontraram há um mês, com o objetivo de restaurar a confiança que ambos os lados estão cumprindo os compromissos assumidos em Genebra. Apesar de as negociações em Londres representarem um passo positivo para uma possível desescalada nas tensões comerciais, os resultados podem ser limitados. A delegação chinesa é liderada pelo vice-primeiro-ministro, enquanto os Estados Unidos são representados pelo secretário do Tesouro, Scott Bessent, pelo secretário de Comércio, Howard Lutnick, e pelo representante comercial, James Gunn. Essas conversas seguem uma ligação telefônica entre os presidentes Donald Trump e Xi Jinping no último dia 5 de junho, durante a qual os líderes discutiram, entre outros temas, a retomada das exportações de terras raras da China para os Estados Unidos. Essas negociações refletem um esforço contínuo de ambos os países para buscar uma resolução mais equilibrada para os desafios comerciais globais, um esforço que está sendo amplamente observado pelo mundo. No Mato Grosso, o Ministério da Agricultura detectou um novo foco de gripe aviária em uma criação de aves domésticas. O estado iniciou uma série de medidas sanitárias para conter o avanço da doença. De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, o H5N1 é uma variante do vírus da gripe aviária. A doença é extremamente letal para as aves e tem rápida contaminação, especialmente em granjas, onde há pouco espaço para os animais. A transmissão do vírus da gripe para humanos é rara, mas pode acontecer. A contaminação ocorre pelo contato direto com os animais infectados, e os sintomas mais comuns são febre, tosse e dor no corpo. O primeiro caso do vírus da gripe foi registrado no mês passado, em uma granja comercial no Rio Grande do Sul. Ao menos 20 milhões de ovos férteis e mais de 8 mil aves foram sacrificadas. O número é equivalente a 5% da exportação anual dos produtos. Apesar das medidas sanitárias estabelecidas para controlar a situação, um novo foco da doença foi detectado em uma criação de aves domésticas em Mato Grosso algumas semanas depois. O Instituto de Defesa da Agropecuária criou uma barreira sanitária para interditar a propriedade e estabeleceu um período de 1 mês para que a área seja descontaminada. Todas as aves foram abatidas para evitar a proliferação da doença. Além disso, as propriedades rurais dentro de um raio de 10 quilômetros do local afetado foram inspecionados pelo Ministério da Agricultura. E veja a seguir, Rússia faz um dos maiores ataques da guerra ao território da Ucrânia com quase 500 drones. E o governo de Israel detém ativistas que levavam suprimentos aos moradores da faixa de Gaza. Saiu o novo pacote do governo para substituir o aumento do imposto sobre operações financeiras de setores voltados exclusivamente às atividades internacionais. Mudou tudo agora com o aumento de impostos internos. E nem foi citado o tão prometido corte de gastos. Vamos voltar a Brasília e ouvir o repórter Bruno Tibério sobre o que foi prometido e a reação do Legislativo. Bruno?
Pois é, Jaqueta, você falou justamente sobre a reação do Legislativo. Então, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, afirmou que o Congresso Nacional não assumiu qualquer compromisso com a aprovação, então, da medida provisória que o governo federal pretende editar, então, nesses próximos dias. A proposta inclui alternativas de arrecadação com o objetivo de compensar a revogação, então, do aumento do IOF. Segundo Motta, o Executivo ainda não apresentou propostas que sejam estruturais com o objetivo de criar equilíbrio ali para as contas públicas. O parlamentar destacou que a medida provisória será analisada apenas para evitar um aumento do bloqueio orçamentário que atualmente está na casa de 30 bilhões de reais. E caso haja aí a elevação, então, do IOF, caso a elevação do IOF seja, inclusive, retirada, esse valor pode chegar a atingir aí cerca de 50 bilhões de reais. Segundo Motta, apesar da reunião recente com os integrantes do governo ter sido aí considerada por ele produtiva, o debate sobre as soluções estruturais aí das finanças, principalmente das finanças públicas, ainda está muito distante. Ele comentou que entre as propostas do Executivo estão a taxação de investimentos de até mesmo até então isentos de tributos, como as LCIs, bem como também as do agronegócio, as LCAs, além do aumento da tributação também sobre as fintechs e também sobre as bets ou as apostas esportivas. Outra medida também que está sendo discutida é a revisão das isenções fiscais, que pode ocorrer via projeto de lei complementar ou então por meio da PEC e não por medida provisória. O presidente da Câmara afirmou que a atual estratégia do governo está focada principalmente apenas na arrecadação e não contempla o controle, então, das despesas públicas. E para Hugo Motta, para ele, é necessário enfrentar, então, o crescimento de gastos obrigatórios, discutir a reforma administrativa e também analisar a desvinculação das receitas. Motta declarou ainda que há um sentimento generalizado de exaustão em relação às medidas pontuais aí de arrecadação e alertou para um possível cenário de ingovernabilidade no próximo governo, caso essas despesas não sejam revistas com profundidade. No domingo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acabou por anunciar ali um conjunto de medidas que vai ser formalizado ali por meio, então, da medida provisória e alterações também no decreto do IOF. A proposta ela inclui a taxação de 5% sobre os rendimentos de LCIs e LCAs, hoje isentos, aumento também da CSLL para instituições financeiras, eliminando, então, a alíquota de 9% e a aplicação também das faixas de 15% e 20%, bem como também a elevação de taxação sobre apostas esportivas de 12% para 18%. Jaqueto, volto com você. Ok, Bruno, obrigado pelas informações e uma boa noite. O anúncio das medidas do novo pacote proposto pelo governo deixou o mercado financeiro com um pé atrás. Ainda não dá para saber o que realmente será aprovado ou alterado. O resultado foi uma ligeira queda de 0,14% na cotação do dólar, que começou a semana valendo R$ 5,56, e uma baixa de 0,3% na Bolsa de Valores, aos 135.699 pontos. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, fez um alerta hoje sobre o risco de uma guerra pela exploração das águas dos oceanos. Ele disse que o local não pode ser transformado em gigantesca área de faroeste. A terceira edição da Conferência dos Oceanos da ONU teve início nesta segunda-feira, em Nice, na França, reunindo chefes de Estado, cientistas e representantes de organizações internacionais em um esforço conjunto para enfrentar a crise ambiental que ameaça os mares do planeta. Com participação de quase 60 líderes mundiais, o encontro busca avançar em propostas de preservação dos ecossistemas marinhos e mobilizar recursos financeiros para ações sustentáveis. Durante a abertura, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, fez um alerta
alerta contundente sobre os riscos da exploração descontrolada dos oceanos e pediu que o fundo do mar não seja transformado em um faroeste, numa crítica à postura unilateral de alguns países, como os Estados Unidos, em relação à mineração em águas profundas. Ele também destacou a urgência em conter práticas como a pesca predatória e o descarte de resíduos plásticos nos mares. A França, que coorganiza o evento ao lado da Costa Rica, estabeleceu como meta garantir a ratificação de ao menos 60 países ao Tratado Internacional assinado em 2023, que visa ampliar a proteção das áreas marinhas. Atualmente, apenas 8,4% da superfície dos oceanos está sob algum tipo de proteção e o objetivo global é chegar a 30% até 2030. A expectativa é que ainda durante a conferência sejam anunciadas novas áreas protegidas e restrições a práticas nocivas, como a pesca de arrasto. O evento também ocorre em meio ao acirramento do debate sobre a regulamentação da mineração em alto mar. A Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, órgão responsável por supervisionar essas atividades em águas internacionais, deverá se reunir em julho para discutir as diretrizes que poderão limitar ou autorizar esse tipo de exploração. O recente anúncio de Donald Trump sobre a intenção de acelerar pedidos de mineração fora da jurisdição americana aumentou a preocupação global com o tema. Outra pauta central do encontro é o combate à poluição plástica nos oceanos. Um grupo de bancos de desenvolvimento anunciou planos para investir pelo menos 3 bilhões de euros até 2030 em projetos de redução de resíduos plásticos, especialmente nos países da Ásia e América Latina, principais fontes desse tipo de poluição. A ONU alerta que, mantidas as tendências atuais, até 37 milhões de toneladas de plástico podem chegar aos mares anualmente até 2040. Uma nova rodada de negociações para um acordo global sobre o tema está prevista para agosto. As forças de segurança da Ucrânia afirmaram que a Rússia lançou quase 500 drones contra o país. No ataque também teriam sido utilizados 20 mísseis de vários tipos que foram disparados contra diferentes partes do país. Em um comunicado divulgado pela Força Aérea, o governo ucraniano afirmou que as defesas aéreas ucranianas destruíram 277 drones e 19 mísseis em pleno voo, alegando que apenas 10 drones ou mísseis atingiram o alvo. Não foi possível verificar a alegação de forma independente. Os ataques aéreos da Rússia geralmente começam no final da noite do domingo e terminam na manhã desta segunda-feira, porque os drones são mais difíceis de avistar no escuro. A Rússia tem atacado implacavelmente áreas civis da Ucrânia com drones Shahid durante os mais de 3 anos de guerra. Os ataques mataram mais de 12 mil civis ucranianos, segundo a ONU. A Rússia, por sua vez, afirma que seus alvos são apenas militares. A Ucrânia disse ter conseguido a primeira vitória de um caça americano F-16 contra um adversário russo em combate aéreo na guerra contra Moscou, iniciada com a invasão determinada por Vladimir Putin em 2022. Segundo as forças de Kiev, passaram à mídia, o Su-35 foi derrubado por um míssil AIM-120 americano de longo alcance, o chamado BVR, disparado dos céus de Sumi por um F-16. Se confirmado, é a primeira vez que um caça americano derruba um Su-35, estrela da Força Aérea Russa. No conflito, 8 desses aviões já foram perdidos para fogo antiaéreo, segundo o monitor militar. Oryx, mas nenhum abatido em combate Arar. Esta nova série de ataques com drones ocorre em um momento em que Kiev e Moscou devem trocar prisioneiros e corpos de soldados mortos de ambos os lados. Essa troca deveria ter ocorrido no último fim de semana, mas finalmente ocorrerá esta semana, de acordo com o chefe da inteligência militar ucraniana, Kirilo Budanov. Um assessor do presidente da Rússia, Vladimir Putin, ameaçou uma guerra nuclear caso a Ucrânia e a OTAN, a Aliança Militar do Atlântico Norte, tentem reaver os territórios ucranianos ocupados pelas tropas russas, segundo a agência estatal russa TASS. Vladimir Medinsky, assessor de Putin, que também lidera a delegação russa nas negociações diretas com a Ucrânia pelo fim do conflito, disse que seria o fim do mundo.
caso não haja assinatura de uma paz verdadeira para encerrar a guerra na Ucrânia. Medinsky não deixou claro o que quis dizer com paz verdadeira. No entanto, a Rússia tem sido irredutível em suas condições para o fim do conflito. Entre a série de requisições, quer para si os territórios ocupados por suas tropas, cerca de 20% da Ucrânia, a impossibilidade do rival entrar para a OTAN. O Ministério das Relações Exteriores de Israel afirmou que irá deportar Greta Thunberg, o brasileiro Tiago Ávila e outros ligados à organização Coalizão Flotilha da Liberdade, que luta contra o bloqueio israelense a Gaza. Vídeos mostram o momento em que forças israelenses interceptaram o barco humanitário que tentava chegar à faixa de Gaza e ativistas recebendo alimentos dos soldados após serem redirecionados para a costa de Israel. Na conta da organização Coalizão da Flotilha da Liberdade, em uma rede social, o ativista holandês Mark van Henne disse que o veleiro tinha sido sequestrado na madrugada desta segunda-feira. Nas imagens, é possível ver soldados israelenses entrando no barco, onde todos os 12 tripulantes estavam com os braços levantados. Do veleiro, que transportava um carregamento simbólico de ajuda humanitária para Gaza, a ativista climática sueca Greta Thunberg disse que eles foram interceptados e sequestrados. Israel, por sua vez, confirmou a abordagem, afirmando que a embarcação estava sendo redirecionada para a costa do seu país e seus passageiros, que ironizou chamando-os de celebridades e disseram que eles voltarão para casa. O barco Madlin, com bandeira britânica, operado pela Coalizão da Flotilha da Liberdade, partiu da Sicília no dia 6 de junho e esperava chegar a Gaza no final do dia, quando ocorreu a interceptação. Entre os passageiros do barco, além de Greta, estavam a deputada francesa do Parlamento Europeu, Rima Hassan, e o ativista brasileiro Tiago Ávila. Segundo os ativistas, alarmes soaram no convés quando embarcações navais israelenses se aproximaram do navio. Eles também relataram que drones lançaram uma substância branca que teria prejudicado o sistema de comunicação da flotilha e ferido algumas pessoas a bordo. Um vídeo publicado pelo Ministério das Relações Exteriores de Israel mostra um militar enviando uma mensagem de rádio à embarcação, dizendo que a zona marítima ao largo da costa de Gaza estava fechada. Continua grave o estado de saúde do pré-candidato à presidência da Colômbia, Miguel Uribe. Segundo os médicos do hospital onde ele está internado, Uribe apresentou pouca melhora desde que foi baleado durante um discurso por um adolescente de 15 anos. Líder do Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, principal partido de direita colombiano e opositor do atual presidente, Gustavo Petro, foi atingido e baleado na cabeça e no joelho. O senador de 39 anos passou por uma cirurgia no último domingo e teve poucas respostas aos tratamentos médicos realizados. O atentado contra o pré-candidato aconteceu durante um evento político na zona oeste de Bogotá. Durante o tiroteio, 3 pessoas ficaram feridas, incluindo o agressor, um adolescente de 15 anos que foi preso portando uma pistola de 9mm sob a suspeita de tentar assassinar Uribe. Ele até tentou fugir, mas foi alcançado pelos seguranças do pré-candidato. Detido e ferido na perna, o adolescente disse que estava disposto a colaborar com as autoridades e, de acordo com o ministro da Defesa, Pedro Sanches, o menor foi usado por criminosos e que as autoridades procuram os mandantes por trás do ataque. Inclusive, anunciou que dará uma recompensa de 3 bilhões de pesos colombianos, o equivalente a 4 milhões de reais, para quem fornecer informações que levem à captura dos mandantes e outras pessoas envolvidas no atentado. O atual presidente, Gustavo Petro, reagiu ao ataque através de suas redes sociais e, segundo os opositores, a maneira na qual Petro se expressou foi considerada triste e preocupante. Isso porque o presidente não mencionou o nome de Miguel Uribe e escreveu que querem matar o filho de uma mulher árabe. O ataque ao senador repercutiu no mundo inteiro. As organizações internacionais como a ONU se manifestaram repudiando o ataque, além de países como os Estados Unidos e o Brasil, que através do Itamaraty condenou o ataque contra o pré-candidato à presidência da Colômbia e desejou rápida recuperação ao senador. Além disso, o governo brasileiro parabenizou as autoridades colombianas pela rápida prisão do suspeito e que confia na investigação do caso.
E veja a seguir: inteligência artificial ajuda médicos de hospitais a acompanharem pacientes, evitando até a receita de remédios errados. E Melman foi o nome escolhido em concurso público para a girafa do sexo masculino que nasceu no Zoológico de São Paulo. A inteligência artificial passou a vigiar prontuários de pacientes de hospitais. Eventuais falhas nas receitas de remédios, por exemplo, não vão passar mais. Um auxílio extra aos médicos e garantia e maior segurança para quem tem alguma alergia. E tem mais. O uso de tecnologias avançadas como inteligência artificial e realidade virtual está transformando o ambiente hospitalar no Brasil, com impactos diretos na segurança e na eficiência do atendimento aos pacientes. Instituições em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, na rede Américas, já utilizam ferramentas que analisam dados clínicos em tempo real para apoiar decisões médicas e prevenir riscos. Uma das inovações mais relevantes é a IA, que atua na análise de prescrições médicas. O sistema cruza informações do prontuário, histórico de alergias, exames laboratoriais e imagens com as medicações prescritas, emitindo alertas sempre que identifica potenciais riscos ao paciente. Com isso, o trabalho do farmacêutico clínico torna-se mais preciso, permitindo ajustes nas prescrições de forma rápida e segura, sempre com a concordância do médico responsável. Além de aprimorar a segurança assistencial, a tecnologia também contribui para o ganho de produtividade e redução de custos nos hospitais, o que favorece a sustentabilidade do sistema de saúde como um todo. Ao evitar erros de medicação e diminuir o tempo de internação, os recursos podem ser direcionados de forma mais eficaz. Outro avanço promissor é a aplicação da realidade virtual e do metaverso no planejamento cirúrgico. Exames de imagem como ressonância magnética e tomografia são processados em modelos tridimensionais que permitem simulações pré-operatórias e a realização de reuniões clínicas com especialistas, mesmo à distância. Isso facilita a análise detalhada dos casos e aumenta a precisão dos procedimentos. A impressão 3D também tem ganhado espaço nas unidades hospitalares, permitindo a criação de moldes personalizados que auxiliam cirurgiões do planejamento de intervenções complexas. Com essas inovações, hospitais brasileiros caminham para um modelo de atendimento cada vez mais tecnológico, seguro e centrado no paciente. Hoje é o Dia Nacional de Imunização. A data tem como objetivo chamar a atenção para a importância da vacina como forma de prevenção de doenças. As cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro aproveitaram a data para ampliar os pontos de vacinação. A Prefeitura da capital paulista iniciou a campanha de vacinação contra a gripe nas estações de transporte público da cidade. O imunizante contra o vírus influenza está disponível para toda a população, a partir dos 6 meses de idade. No Rio de Janeiro, além da gripe, os cariocas também estão tendo a oportunidade de tirar o atraso contra o sarampo. O objetivo das secretarias municipais de saúde é aumentar o número de vacinados, levando o imunizante a locais de grande circulação de pessoas. A baixa adesão da vacina preocupou os municípios e o Ministério da Saúde. Em São Paulo, a cobertura vacinal geral está em 37% para o público prioritário, longe da meta estabelecida de 90%. Segundo o último boletim Infogripe da Fiocruz, as capitais brasileiras estão com níveis de síndrome respiratória aguda grave, classificados como alarmantes, com tendência de crescimento a longo prazo. São Paulo e Rio de Janeiro estão no topo da lista. Uma pesquisa aponta que quase metade dos brasileiros são sedentários, na maioria as mulheres. Porém, um estudo apontou que pessoas que praticam atividade física têm mais disposição para trabalhar e recebem salários mais altos. E um levantamento feito pelo SESI mostra que o sedentarismo afeta metade dos brasileiros, sendo que as mulheres são as mais sedentárias. E a chegada no mercado de trabalho é apontada como uma das causas para o abandono da prática da atividade física. Mas um outro estudo mostra que praticar atividade física pode ser um bom negócio, para a saúde e para a carreira profissional. Isso porque pessoas que praticam alguma atividade física no período da manhã têm um melhor desempenho no trabalho, como no aumento da produtividade e até mesmo no salário. O estudo mostrou também que se exercitar de manhã traz mais benefícios ao decorrer do dia. As pessoas que praticam atividade física de manhã têm mais chances de se sentirem produtivas e até mesmo terem mais chances de ocupar os cargos gerenciais de suas empresas.
Além disso, 53% das pessoas que praticam exercício matinal receberam aumento no último ano, em comparação aos 44% das pessoas que se exercitam à noite. O escritor britânico Frederick Forsyth morreu aos 86 anos. Ele se tornou um dos mestres dos romances de espionagem, além de ter sido piloto de avião, repórter e agente secreto. Forsyth escreveu cerca de 20 romances. Quase 70 milhões de seus exemplares foram vendidos em todo o mundo. Entre os que tiveram mais sucesso estão O Dia do Chacal e A Lista. Em sua biografia, ele destacou que usou como exemplo de vida o presidente francês entre 1961 e 63, Charles de Gaulle. Forsyth morreu em casa, cercado pela família devido a complicações de uma doença súbita. O anúncio foi feito por seu agente literário. O tenista brasileiro João Fonseca alcançou a sua melhor posição no ranking da ATP. As 2 vitórias no torneio de Roland Garros, na França, garantiram 8 posições no ranking ao jovem de 18 anos. Hoje é o número 57. A meta de João Fonseca é chegar até o fim do ano ao 40º lugar entre os melhores. Sua próxima competição será no final deste mês na Alemanha. E o Zoológico de São Paulo ganhou um novo integrante, a girafa recém-nascida batizada como Melman, que nasceu no final do mês passado. O filhote do sexo masculino tem 2 metros de altura e já pode ser visitado. O filhote do sexo masculino nasceu com 2 metros de altura e, quando chegar à fase adulta, pode alcançar os 5 metros. De acordo com o zoológico, a girafa recém-nascida já tem o seu RG, o documento de identidade animal. Ela saiu do recinto privado no início do mês, onde nasceu e passou seus primeiros dias, para receber a visitação do público que visita o parque. A girafa Melman recebeu esse nome após uma votação popular. O nome escolhido de Melman faz referência ao filme Madagascar. O gigante recém-nascido veio ao mundo no dia 29 de maio e desde o seu nascimento ele está sendo cuidado em uma área especial do zoológico, ao lado da mãe Mel, com temperatura controlada e bastante feno. De acordo com os veterinários, o parto foi tranquilo, correndo dentro da normalidade e seguindo o comportamento típico da espécie. Para quem não sabe, as girafas dão à luz em pé. Isso faz com que o filhote caia de uma altura de quase 2 metros de altura, mas que é natural, além de ser essencial para estimular a respiração do recém-nascido. Melman já está dando os primeiros passos no recinto das girafas e já pode ser visitada pelas pessoas no Zoológico de São Paulo. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.